Olá, queridos irmãos. Que Jesus abençoe mais esse nosso papo aqui e que nós encontremos respostas que possam consolar e confortar o nosso coração com a graça de Deus. Hoje a gente vai falar sobre o momento que a gente está vivendo, a pandemia, suas causas e objetivo espiritual da providência divina. Perguntamos, espiritualmente, o que representa essa pandemia? Antes de mais nada, a gente precisa analisar algumas coisas, né? O nosso mundo, hoje, na hierarquia dos mundos, ele está classificado espiritualmente como mundo de provas e mundo de expiações. Provas são as dores, as dificuldades, os sofrimentos, tudo aquilo que a gente enfrenta aqui nesse mundo. Expiações seriam os sofrimentos que a gente tem, né, para quitar dívidas de outras vidas. Então, nosso mundo é classificado de mundos de provas e expiações, um mundo onde predomina o mal, porque os espíritos que formam a população do nosso mundo ainda não evoluíram neste sentido, não cresceram e se desprenderam totalmente dos sentimentos inferiores. Eles ainda são imperfeitos e, por serem imperfeitos, ainda cometem muitos erros atentando contra o bem dos nossos semelhantes. E em função disso, o nosso mundo é um mundo onde a gente necessita aprender através da dor ainda, né? Dos sofrimentos, vivendo aquilo que nós fizemos de mal para os outros, aprendendo com isso e nos educando assim a não mais fazer mal, prejudicar o nosso semelhante, visando um bem que não existe, pois assim nós estamos semeando dores e angústias para nós no futuro. O que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz sobre isso? Lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala, no item 6, que fala sobre as causas anteriores das aflições, os nossos irmãos espirituais nos dizem o seguinte: as causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos: as aflições cujo homem é o próprio culpado, e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por sua irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como por exemplo, perda de pessoas amadas, perda daqueles que sustentam a família, calamidades naturais, enfermidades de nascença, sobretudo aquelas que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida com seu próprio trabalho, como as deformidades físicas e as deficiências intelectuais que afetam a mente. Então, o que isso quer dizer? Que existem na nossa vida aflições que nós mesmos criamos. E como que nós criamos essas aflições? Quando a gente faz escolhas, tomar atitudes, né, que trazem problemas, situações problemáticas para a nossa vida, que trazem para nós pessoas difíceis, que trazem para nós dificuldades no trabalho, que trazem para nós perdas materiais e tudo aquilo que tira a nossa paz e tira o nosso sossego. São situações que nós não deveríamos passar, não estava lá no nosso planejamento reencarnatório que nós deveríamos passar por essas situações para aprender. São situações criadas por nós mesmos, como diz o Evangelho, ali muitas vezes por teimosia, né? Muitas vezes por irresponsabilidade da nossa parte, por inconsequência e por egoísmo, por orgulho, né? São situações que nós acabamos criando para nós que nos trazem algum tipo de prejuízo, né? E existem situações que não importa o que a gente fizesse, a gente não teria como evitar. São coisas que estão totalmente sob a tutela de Deus, né? São situações que nós precisamos enfrentar para aprender, para desenvolver o nosso espírito e para progredir. Muitas delas relacionadas a coisas que não estão aqui agora. E que é preciso que a gente passe, que a gente enfrente, que a gente supere, que a gente aprenda com isso para avançar na nossa encarnação. Continuando, o Evangelho diz o seguinte: pelo princípio de que todo efeito tem uma causa, e admitindo que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Se a causa vem sempre antes do efeito, e ela não está na vida atual, só poderá estar em uma vida anterior. Quando somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nessa vida, seguramente o fizemos em outra.
É uma conclusão da qual ninguém pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. Então, assim, dentro das aflições que nós enfrentamos na vida, não existe injustiça. Deus é soberanamente justo. E se é uma consequência das nossas ações, se a gente está vivendo esse mal hoje e não consegue ver aqui algo que a gente possa ter feito e que trouxe isso como consequência, essas razões não estão aqui nesta vida, nessa existência, estão em outras, tá? Uma pergunta que pode surgir sobre isso, né? Se a gente está sendo punido é porque a gente fez algum tipo de mal. Vocês acham que é Deus que nos pune? É Deus que fica lá anotando os nossos erros e premeditando assim, ele vai pagar isso assim, aquilo assado. Vocês acham que é Deus que pune a gente? Não é Deus que pune a gente. Somos nós mesmos que nos condenamos e nos absolvemos, que nos tornamos futuramente felizes ou infelizes a partir das nossas escolhas, a partir das nossas ações, fazendo bom ou mau uso do nosso livre-arbítrio. É como Jesus disse, a cada um sempre será dado segundo as suas obras. Então, se você planta abacaxi, não tem como você colher uvas, e vice-versa. Aquele que semeia amor, colhe amor, tem uma vida mais tranquila, mais em paz, não com tantos sofrimentos. Todo mundo vai sofrer aqui porque é um mundo de provas e expiações, mas tem sofrimentos que nós reconhecemos que são extremamente grandiosos. Agora, aquele que semeia o mal, inevitavelmente, está semeando a infelicidade para o seu futuro. E é isso que a gente precisa começar a aprender e, a partir de hoje, viver uma vida de forma diferente, semeando a felicidade futura para nós. Porque todas as nossas ações têm consequências e nós sempre vamos enfrentar as consequências das nossas ações. Às vezes a gente pode se perguntar, mas fulano é ruim, faz mal para todo mundo, não acontece nada com ele. Se nós não estamos preparados para viver o mal que nós fizemos ao outro e aprender com isso hoje, em outra existência, quando nós estivermos melhores, quando nossos sentimentos forem melhores e quando a gente tiver condição de aprender, passando por aquilo que nós fizemos os outros passarem, aí a gente vai estar de frente com as consequências dos nossos atos. Porque se não for para nosso crescimento, para o nosso progresso, não irá acontecer. Então a pandemia é isso hoje, uma grande aflição que atinge a todas as pessoas da Terra, né? Todos nós estamos expostos a ela, suas consequências, até aqueles que são menos atingidos, vamos dizer assim, né? De alguma forma estão sendo afetados, estão levados a alguma situação de aprendizado diante de tudo que está acontecendo. A gente pode perguntar então, como pode o mundo inteiro estar passando por isso? Porque todos de uma vez? Seria o fim dos tempos? Bom, de certa forma, é o fim de um tempo. É um momento de transição. Há tempos que o nosso planeta está passando por uma transição, porque ele necessita progredir. Ele tem que deixar de ser um mundo de provas e expiações, onde predomina o mal, e se tornar um mundo de regeneração, onde predomina o bem. Para isso é necessário que a população, que a humanidade do nosso mundo se transforme, se torne melhor, cresça, evolua moralmente no campo do sentimento. Então, para que isto aconteça, é necessário que toda a população se renove, para que o nosso mundo se transforme num lugar mais feliz e mais justo. Então, nós estamos num momento de transição. Nós não viemos aqui, nós não nascemos aqui, né, para viver egoisticamente, para fazer as coisas do jeito que a gente quer, como se nós estivéssemos num parque de diversões. E hoje nós temos feito justamente o contrário. Nós temos vivido as nossas vidas de forma egoísta, muito egoísta. Em todos os campos da nossa vida é tudo muito eu, é tudo muito para a minha família, para os meus, né? Para os meus amigos, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus irmãos. E não interessa que preço, né? A gente tem que cuidar dos nossos e os nossos têm que estar bem e etc e tal. Então, isso pode ser maior ainda, né? Como para a minha classe, para a minha cidade, para a minha nação. E a gente está indiferente ao sofrimento e à dor dos nossos semelhantes. E se nós formos observar
o exemplo de Jesus, que é o nosso modelo e guia, aquele que a quem nós seguimos, né, que nós temos como modelo e guia, pois é a criatura mais perfeita que já nasceu entre nós, Jesus jamais viveu de forma egoisticamente. E se ele é o nosso exemplo, a gente está fazendo as coisas erradas. Se a tua cultura não é cristã, se você não tem Jesus, não reconhece a figura de Jesus, não importa. Procure o avatar, aquela criatura que é a referência de ensinamento moral dentro da sua cultura, que você vai ver que dentre os ensinamentos deles estão os princípios de amor, da caridade, da fraternidade, da benevolência e do perdão, entre todas as culturas. Então, este conhecimento, nós aqui, os cristãos, recebemos através da figura de Jesus, mas outros receberam na forma de Buda, e qual seja o avatar que você tem dentro do seu segmento religioso. Porque o conhecimento é universalista, ele vem para todos, não é só quem é dessa religião, dessa filosofia ou dessa cultura que está salvo. Não, isso é uma balela que as pessoas distribuem por ignorância. Mas a realidade é o seguinte, Deus ampara todas as criaturas da terra, tá? Então, é um momento de transição e nós estamos atrasando o desenvolvimento, o progresso do nosso mundo. E Deus é nosso Pai. Lembra que Jesus disse para nós que Deus é nosso Pai? Sabe quando o filho está andando na rua e de repente ele empaca, emburra alguma coisa? O que o pai faz? Vamos, anda menino, dá um empurrãozinho ali, não é? Deus está fazendo exatamente conosco isso neste momento. A pandemia é um empurrãozinho, porque nós necessitamos progredir no campo do sentimento, moralmente. Nós precisamos desenvolver melhores sentimentos e agir pelo todo e não individualmente como nós temos agido. Aí pode surgir uma outra questão na nossa cabeça. Mas como algo que traz tanta dor e prejuízos pode ser bom para o crescimento e trazer progresso? Para que a gente entenda como o progresso pode vir desta forma que a gente está vendo, é necessário que a gente adquira o conhecimento sobre as leis de Deus. E a doutrina espírita traz para nós um conhecimento sobre as leis de Deus que estão na natureza, que regem a nossa vida. A gente encontra isso no Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos nós encontramos um conhecimento muito valioso sobre a lei de destruição. E o que diz a lei de destruição? Está no capítulo 6º, na segunda parte. Questão 728. A destruição é uma lei da natureza? Os espíritos respondem: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que o homem chama de destruição não passa de uma transformação que tem por finalidade a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então você pode ver, quando a gente desencarna, a gente morre, né? O nosso corpo é destruído, mas o nosso espírito se renova, retorna ao plano espiritual e continua o seu progresso. Quando a gente vê um evento natural, como o tsunami do Japão, que vem e devasta tudo, a gente vê que depois daquilo as pessoas começam a se organizar e para resolver os problemas um grande progresso vem, né? As construções são renovadas, são melhores arquitetadas, né? Os planejamentos, os planos de fuga, tudo é melhor organizado, né? A cooperação aumenta. Então, realmente, os mecanismos de destruição, a guerra, por exemplo, após os períodos de guerra, grandes progressos são feitos, tanto no campo da medicina, né? Da saúde em si, como da construção civil e tudo mais. Então, realmente, a destruição contribui para o crescimento, o desenvolvimento e o progresso. Na questão 737, flagelos destruidores, a pandemia nada mais é do que um grande flagelo, né, que envolve todo mundo nesse momento, Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade? E os nossos irmãos respondem: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos e que em cada nova existência sobem mais um degrau rumo à perfeição? É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar os seus resultados. O homem julga esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal e dá a eles o nome de flagelo, em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes, esses transtornos são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor, e para que se realize em alguns anos aquilo que teria exigido séculos. Na posição que a gente se encontra estagnado hoje, vivendo uma vida egoisticamente,
é necessário que a gente receba esse empurrãozinho do Pai, para que o nosso mundo, a nossa humanidade se desenvolva. Existem muita gente à nossa volta necessitando da cooperação de nós mesmos, do respeito entre todas as criaturas, de uma maior divisão, de uma melhor divisão e justiça nas riquezas e tudo mais. E este momento realmente trabalha o nosso sentimento, faz com que a gente se mexa moralmente aqui dentro, faz com que a gente olhe o outro de uma forma diferente. Através da comoção, a gente exercita a caridade, o desejo de bem, o desejo de fazer algo. Na questão 740, Kardec pergunta: para o homem, os flagelos não seriam também provações morais, submetendo-os às mais aflitivas necessidades? Não está provando o homem moralmente, não está testando o homem moralmente, não está buscando elevar o homem no campo moral, já que traz dificuldades e não tem a quem não vai ser afetado pelos efeitos dessa pandemia, tá? Não tem a quem não se sensibilize com o que está acontecendo, seja quem está vivendo as situações mais difíceis ou quem está numa posição mais confortável. E eles respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a oportunidade de exercitar a sua inteligência e mostrar a sua paciência e resignação à vontade de Deus. Também lhe permitem desenvolver o sentimento de desprendimento, desinteresse e amor ao próximo, se ele não estiver dominado pelo egoísmo. Então aquele que não está dominado pelo egoísmo vai se desprender e vai doar, vai ajudar, vai buscar amparar, né? Aqueles que são acostumados a simplesmente dar com uma mão e esperar com a outra, com interesse, vão ser levados, vão ser sensibilizados a fazer isso pela importância que o outro tem e não querendo algo em troca, não esperando que aquele desconhecido ou conhecido lhe retribua de alguma forma. E desenvolverão um amor ao próximo, o interesse pelo outro, querer ver no outro a felicidade que você deseja para si e busca viver para si. E aí na lei do progresso, que é um outro capítulo, uma outra lei, nós encontramos o que determina realmente o que nós acabamos de falar aqui. O aperfeiçoamento da humanidade segue uma marcha progressiva e lenta. Existe o progresso regular e lento, que resulta das forças das circunstâncias. Entretanto, quando um povo não progride com a rapidez que deveria, Deus, nosso Pai amoroso, faz com que esse povo, de tempos em tempos, passe por um abalo físico ou moral que o transforme. Está aí o empurrãozinho do nosso Pai. É com esse objetivo que nós estamos espiritualmente enfrentando esta pandemia. É o momento de desenvolver o nosso espírito, de elevar ele moralmente, de melhorar os nossos sentimentos, de despertar e viver o amor ao próximo, a caridade, a fraternidade, e nos tornar criaturas melhores e mais felizes, tornando também o nosso mundo mais feliz. Então, tudo que a gente está vendo aqui é necessário. As pessoas que têm desencarnado já estavam no seu planejamento encarnatório, retornar neste momento para auxiliar neste processo, estão sendo muito bem recebidas no plano espiritual, tá? Tem aqueles que já estavam sim, né, planejados, que é a grande maioria, mas tem pessoas que estão retornando também por teimosia, né, por não obedecer aquilo que devem obedecer, e acabam se colocando em risco e são tidos como suicidas involuntários, porque vão, como disse Jesus, não tentai o Senhor teu Deus, né? Está dizendo para não fazer e todo mundo está fazendo, eu vou fazer porque eu sou teimoso, eu posso colher as consequências disso. Então, são poucas as pessoas que por esta razão estão desencarnando. Em sua grande maioria, já estava previsto no planejamento reencarnatório dessas criaturas voltarem juntas, contribuindo assim para esse momento de aprendizado que a gente está vivendo, tá? E todos estão sendo muito bem recebidos no plano espiritual. Fora isso, o momento de transição, que já está acontecendo há algum tempo, tem retirado do nosso planeta aqueles espíritos que são resistentes à mudança, a se melhorarem, enviando esses irmãos para mundos inferiores, mundos onde tem mais sofrimento do que o nosso. Imagina só, aquele remédio amargo, né, que cura os nossos espíritos. Então aqui só vão nascer, a partir desse momento de transição, as criaturas alinhadas ao bem, que desejam despertar o amor ao próximo e viver com respeito e com amor ao semelhante. E é isso que vai tornar o nosso mundo melhor, e é aí que se concretizará
o nosso progresso. Que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus e em paz. Se tiverem dúvidas, coloque aí embaixo, a gente está preparando aí um outro canal de comunicação, em breve a gente vai estar trazendo para vocês onde a gente possa conversar melhor e tirar todas as dúvidas sobre isso, tá bom? Fiquem com Deus.